Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa primeira live. Vamos fazer aí uma sequência de 7 lives para destravar o seu emagrecimento. Seja muito bem-vindo para que a gente possa conversar aqui um pouquinho. Oi, Serginho. Oi, Rose. Bom dia! Balsas Coach 24H. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Eu vou colocar meu fone para a gente ver como que fica melhor. Também tô achando que... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Então, o tema da nossa live de hoje é foque no que você pode controlar para conseguir emagrecer. Vamos então começar aí, né, nosso bate-papo. Nós vamos fazer 7 encontros. Esses encontros eles vão acontecer de segunda a quinta-feira. Durante essa semana, já começamos na terça, né? Então essa semana é de terça a quinta. O som tá bom, ótimo. Oi, Claudinha. Oi, Daniel. Oi, Aline, amiga. Bom dia, boa tarde. Então, nós vamos fazer aí uma sequência, né, de 7 lives. Vão ser 7 lives, começando hoje. E eu já quero aqui, depois no final a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas eu vou fazer essas lives pra gente fazer um esquenta para um desafio de 21 dias que eu e o Lê... vamos fazer aí, vai começar ainda em maio, então fica bem atento, porque o nosso desafio ainda começa em maio, serão 21 dias, vai ser num grupo fechado de acompanhamento, e essas lives vão ser esquentas, né? Vai ser assim, o primeiro passo para que a gente já possa ir destravando a sua mente para o processo de emagrecimento. Agora, o que é inédito é que nós nunca fizemos um desafio desse 100% gratuito. A nossa ideia, né, a nossa intenção é realmente pegar na sua mão e contribuir para que você crie micro hábitos durante esses 21 dias e que esses hábitos levem vocês para atingir o resultado que vocês desejam. E não é fácil a gente criar hábitos sozinho, na verdade. O hábito é uma coisa que... dificilmente a gente consegue fazer sozinho. Às vezes a gente precisa de um mentor, a gente precisa de confessar isso publicamente, né? Por exemplo, eu quero ter o hábito de fazer live aqui com vocês. Eu já tava com muita saudade, já fazia 2 anos que eu não fazia. E aí eu queria voltar a fazer, só que a gente vai procrastinando, a gente vai encontrando dificuldades, a gente vai se perguntando se a gente realmente tem capacidade de fazer as coisas. E assim também funciona o nosso processo de emagrecimento. Tudo que a gente vai fazer que faz com que a gente saia da nossa zona de segurança, que é aquela zona de conforto que muitas pessoas falam, a gente gosta de chamar de zona de segurança, porque não tá confortável, mas tá seguro, né? A gente tá ali seguro enquanto a gente tá naquela região ali, que apesar de eu não gostar do resultado, eu pelo menos ali eu sei dominar, né? Eu sei ali como que eu vou me posicionar, o que eu tenho que fazer. Eu já sei as coisas que eu não preciso fazer para continuar ali. E o nosso cérebro, ele sempre trabalha por 2 razões. Uma é para fugir de alguma dor. E a segunda é para dar pra gente prazer, né? Então é pela dor ou por amor, né? Eu costumo brincar. Mas é exatamente isso. O nosso cérebro, ele só quer que a gente entre no modo automático. E é por isso que é tão importante a gente criar hábitos. Porque quando a gente cria hábitos, a gente coloca o nosso cérebro no piloto automático. Entrando no piloto automático, a gente economiza energia, a gente não tem que desgastar a nossa mente pensando e agindo de outra forma. Então, para eu começar essas lives, eu também tive que matar os meus leões, eu também tive que superar os meus desafios. Primeira coisa que eu fiz foi assumir o compromisso publicamente, né? Quando a gente assume um compromisso de forma pública, a gente se impulsiona a fazer
porque pelo menos eu tenho aqui um dos meus valores é comprometimento com o próximo. Então, se eu me comprometer com você, você pode ter certeza que eu vou dar o meu sangue para conseguir entregar aquilo que eu te prometi, né? Então, realmente, assim, é uma das coisas que para mim é fundamental. Então, no processo de emagrecimento não é diferente, né? Tá chegando muita gente aqui, que saudade, gente! Que delícia! Oi, Marcinha, Sabrina, Michele, oi, marido, obrigada por você ficar com a Lala, você é incrível. Patrícia, tanta gente. A Lua também chegou por aqui, Maricon, ai, que delícia, gente. Então é assim... Por que é importante, então, a gente começar as nossas sessões de lives aqui que nós vamos ter falando sobre esse assunto? Porque na maioria das vezes que a gente quer atingir um objetivo novo, que a gente quer alcançar alguma coisa, a gente fica focado e concentrado naquilo que a gente não tem controle. E eu acredito que esse é um dos maiores erros no processo de emagrecimento, é focar onde a gente não tem controle. Quem é que sabe o foco número 1 das pessoas que querem emagrecer? Qual é o foco dessa pessoa? Qual é a grande concentração dela? Quem aqui arrisca de colocar aqui pra mim? Super inspiração, lindona. Quem aqui arrisca de escrever para mim qual é o foco de quem deseja emagrecer? Maior foco, assim, tipo, de olho fechado, esse daqui é o meu foco. Alguém arrisca? Vou tomar uma água aqui enquanto vocês me escrevem aí. Amor, você sabe, né? Acho que você não pode falar. Então vamos lá, vou economizar um tempo aqui pra vocês, porque tá demorando aqui pra vocês me escreverem. Não sei se é a minha internet que tá demorando aqui, que tá dando um delay. Mas o maior foco é na balança. O maior foco de quem quer emagrecer tá na balança. A gente quer ver o bendito do número da balança baixar. A gente quer logo atingir o resultado por nós, né? Quando a gente tá nesse processo de querer emagrecer, a gente queria subir na balança e já ver. Tipo assim, acordar... já naquele resultado, não é verdade? E a maioria das pessoas coloca o foco em coisas que elas não têm controle. Eu não tenho controle sobre a balança. Você não tem controle sobre a balança. Não dá pra gente, quando quer emagrecer, ficar concentrado na balança. Porque a balança, ela é só um parâmetro que vai mostrar alguma coisa e que às vezes nem é seu emagrecimento, na verdade é o seu peso. E perder peso é diferente de emagrecer, certo? Então a gente vai entender, durante essas lives, a gente vai entender vários conceitos aí que a gente precisa para conseguir atingir o nosso resultado. E aqui eu falo de emagrecimento porque muitas vezes é pelo emagrecimento que as pessoas chegam. Mas não é só emagrecer que as pessoas querem. Eu conheço umas magrinhas que estão por aí que querem saúde, que querem bem-estar, que querem longevidade. Não é verdade? Tem muitas magrinhas que estão por aí. Aquilo que eu falar pro emagrecimento serve para isso também, pra gente ficar saudável, pra gente ter longevidade, pra gente alcançar aí uma disposição e uma energia que mesmo às vezes estando magro a gente não tem, não é? Então tudo isso a gente vai precisar melhorar, né? São vários pontos que a gente vai precisar melhorar para que a gente encontre esse bem-estar. Porque muito mais do que esteticamente estar magro é nós estarmos num corpo saudável, né? Num corpo que representa a saúde, né? Um corpo que não tem inflamação, um corpo que não tem dor. As pessoas, elas são tão acostumadas com alguns sintomas que elas têm que elas acham normal. Ah, Amanda, mas na minha idade é normal ter diabetes. Não, não é normal. Na minha idade é normal ter pressão alta. Não, não é normal. Ah, eu tô gestante, mas eu desenvolvi diabetes gestacional. É normal? Não é normal. Não é normal. Aquilo que é taxado como normal, não é normal. Tudo isso é prevenível, né? A gente consegue prevenir. E uma das razões pelas quais eu comecei a trabalhar
Eu chamo de emagrecimento porque a maioria vem para emagrecer, né? Mas na verdade o que todo mundo quer lá no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, o que as pessoas querem é se sentirem saudáveis, é se sentirem com energia, com disposição, é olhar no espelho e gostar do corpo que vê, é colocar uma roupa e se sentir linda naquela roupa, né? Se sentir bem, é o marido cruzar com você na casa e falar assim, nossa, amor, como você tá linda, nossa, essa roupa ficou bem em você, ai, que linda que você tá, né? No fundo é isso que a gente quer. Emagrecer ninguém quer passar pelo processo, porque o processo é doloroso, porque precisa de ajustar algumas coisas. Então, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, mas que se a gente der foco, a gente deixa de fazer aquilo que vai levar a gente para o nosso resultado. Certo? Então, eu trouxe aqui algumas anotações para não me perder, tá? Para eu poder colocar aqui uma linha de raciocínio aqui para vocês. Então, tudo que acontece na nossa vida é decorrente de todos os frutos que a gente colhe é decorrente de 3 ações. A primeira é o que você faz. A segunda é o que você deixa de fazer, porque deixar de fazer e tomar a decisão de não fazer também é uma ação. E como você responde às coisas que acontecem com você. Como assim? O que isso tem a ver com o meu emagrecimento, né? Então, existem essas 3 coisas, né? E o poder, né, que tá em você de decidir fazer o que você sabe que vai ajudar você a atingir aquilo que você deseja atingir. Então, esse é o grande poder. O poder tá em você decidir fazer aquilo que você sabe que vai ajudar você a atingir aquilo que você deseja, certo? Então, os nossos frutos, eles são colhidos por isso. Eu acredito que o terceiro fruto, que é como você responde o que acontece com você, esse é o mais delicado, é o que as pessoas mais deslizam aí quando a gente fala de qualquer área, mas principalmente nessa relação com a saúde, com o emagrecimento. Porque muitas situações vão acontecer, muitas circunstâncias difíceis e desafiadoras vão acontecer, mas o que importa é como você reage para elas. Não é as circunstâncias das quais muitas vezes eu não tenho controle, certo? Então, existem, por exemplo, alguns gatilhos que fazem a gente pensar em comida e agir para comer alguma coisa. Muitos gatilhos a gente não tem controle sobre eles, muitos deles. Eu vou citar um aqui para vocês. Por exemplo, um gatilho ambiental. Um gatilho ambiental, o que é isso, Amanda? Gatilho ambiental é quando você tá passando na frente de uma pastelaria, saindo do trabalho, com aquela fome, com o estômago vem na nuca aqui, ó. E você tá morrendo de fome, passa na frente da padaria, aqui em Portugal, da pastelaria, e vem aquele cheiro de pão da vó saído na hora. Ai, gente, sério, olha, eu vou ter que atender o interfone, vocês me esperam? Ai, que tudo, né? Aqui não tem porteiro, mas meus suplementos chegaram agora, então me aguarda aí, me espera aí, pelo amor de Deus. Me espera, gente! Tô falando aqui com vocês, ó. Então, sim? Ah, eu posso abrir, que eu tô no meio de uma reunião. Ah, eu posso mandar por mensagem? Posso mandar por mensagem o código? Ah, então vai ter... Ai, gente, só por Deus. E sabe de uma coisa? Eles querem um código que tá no meu... Gente, vocês estão aí? Ai, vocês estão aí? Me diz que sim. Oi, Maria! Oi, Jô! Ellen, lindona! Seja bem-vinda. Ai, que bom! Vocês estão me escutando? É que chegou aqui o correio
E eu não tenho ninguém para receber porque o Leandro saiu com ela lá para eu poder fazer a live. E aí eu tive que atender o interfone e eu tô com medo que ele não deixe minha caixa aqui, porque ele falou que precisava de um código que tá no meu celular. Olha só, tem coisas que a gente tem controle e tem coisas que a gente não tem controle, na verdade. E a gente estava exatamente falando sobre isso, sobre as coisas das quais a gente tem controle e as coisas que a gente não tem controle. E uma das coisas, né, que eu tava falando, que eu tava explicando, são sobre alguns gatilhos que a gente não consegue ter controle. Um dos gatilhos é um gatilho ambiental, que era o que eu tava explicando. Imagina você saindo do trabalho, morrendo de fome, precisando, fazendo horas que você não come e de repente você passa na frente de uma padaria e sente aquele cheirinho de pão francês no Brasil, pãozinho da avó aqui em Portugal, saindo naquela hora, quentinho, e você com muita fome, né? Então, o que acontece? Você não tem controle sobre o cheiro que tá na rua, certo? Mas a partir desse gatilho, você começa a ter controle. Você teve o controle, né? Então, o primeiro controle, que é o controle do gatilho biológico e fisiológico, que é a sensação de fome, você tem o controle. Mas como a sua fome, ela não foi controlada por você e você passou muitas horas sem comer, você estava com fome naquele momento, o que vai acontecer é que você deixou de controlar aquilo que era importante, ou seja, o horário que você ia comer e as coisas que você ia comer. E por conta disso, por conta de você não ter feito, né, não ter comido no horário que precisava ou na hora que teve fome, o que acontece? Você deixa o gatilho que vem a seguir, um deles que eu citei é esse gatilho ambiental, que é quando você passa em algum lugar e você sente o cheiro de alguma comida. E aí você abre assim, né, como se fosse um rio ali dentro do seu estômago. E você tem vontade de comer, você às vezes nem consegue mais pensar, porque a fome é tão grande e você simplesmente vai e come. Isso acontece quando a gente ainda não tem a nossa mente voltada para o resultado que a gente deseja. Ou seja, eu falo assim, que a gente tem a cabeça, né, como se fosse um chip mesmo, um chip de celular. A cabeça da pessoa que está acima do peso, que está gordinha, e a cabeça da pessoa que está dentro do peso e que é magra. Essas pessoas, elas pensam e agem diferente quando se trata de comida. Não é à toa que uma está acima do peso e a outra está magrinha. Porque elas pensam e agem de formas diferentes. Então, quando a gente quer emagrecer e quer manter o resultado de uma pessoa magra, a gente precisa copiar a cabeça ou o chip daquela pessoa magra. Certo? É muito interessante porque às vezes eu converso muito com algumas amigas que são magras, que estão dentro do peso e que nunca saem do peso delas. E elas têm um padrão de comportamento. Tem um padrão de comportamento a respeito da comida. Que as pessoas que estão acima do peso não têm esse mesmo padrão. Vocês estão ouvindo? Aqui, ó, o Silvio falou, todos estão ouvindo? Quer dizer o quê? Que vocês não estão me ouvindo? Então, é importante que a gente entenda que tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla. Mas quando a gente tem consciência, quando a gente aprende algumas coisas e a gente passa a ter consciência daquilo que é importante e daquilo que a gente pode ter o controle, a gente passa, então, a controlar as coisas que a gente vai fazer, o que a gente vai pensar. Então, por exemplo, você não tem controle sobre um gatilho ambiental, como esse que eu falei pra vocês, né? Que é o fato de vocês sentirem o cheiro do pão quando passam na frente da padaria. Mas vocês têm controle do caminho que vão fazer? Se vocês já sabem que naquele horário que você sai do trabalho, você tá com fome, passa na frente da padaria e tá passando aquele pãozinho, aquele cheirinho gostoso, e toda vez você cai em tentação e entra e pega um pão, e pior, ainda vai comendo até em casa, né?
Eu fazia isso, gente. Tô falando porque eu também já estive acima do meu peso. Eu também já fiz isso. Eu também saí morrendo de fome do trabalho, passei numa padaria, comprei lá meia dúzia de pão para 2 pessoas jantarem, comerem, e fui até em casa comendo um pão, né? Eu já fiz muitas vezes isso. Então, quando a gente tem esse tipo de consciência que isso é um gatilho, por exemplo, ver canais de receita. Agora a gente vê receita em todos os lugares, né? Eu sou louca da receita, eu adoro uma receita. Só que hoje, como eu já instalei esse chip da pessoa magra, hoje eu olho uma receita e eu vejo qual é a forma que eu posso usar todos aqueles benefícios da receita de forma saudável, de forma que vão me ajudar a comer algo que eu gosto, mas de forma controlada, sem ganhar peso. Mas até que a gente chegue nessa fase, a gente precisa passar por um processo, né? Existe um processo pra gente chegar até lá. Então existem aqui, agora a gente falou de algumas coisas que a gente não controla, como a balança, como alguns gatilhos, né? Que trazem pra gente pensamentos a respeito de comida. Que mais que a gente não controla? Deixa eu ver mais um exemplo aqui pra ver outra coisa que a gente não consegue controlar. Por exemplo, a gente não consegue controlar muitas vezes as distrações que a gente tem, né? Muitas vezes a gente não consegue controlar isso. Então, o que a gente pode controlar? O que a gente efetivamente consegue controlar? São 3 coisas que a gente controla. Quem sabe aqui, qual é a primeira coisa que você acredita que você consegue controlar? Ou se você não consegue, quero dizer, é possível. Eu ainda não consigo controlar. Você pode pensar, eu não consigo controlar isso, mas é possível. Se é possível, é só uma questão de treino. É um treino da sua mente para você conseguir controlar. Então, a primeira coisa... São 3 coisas, como eu disse, são os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. São 3 coisas que, graças a Deus, o ser humano consegue controlar. É fácil? Não é. Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo seria magro, ninguém cairia em tentação, não existiria comida gostosa, ninguém era viciado em doce, nem em pizza, nem hambúrguer, nem nada disso. Se fosse fácil, todo mundo faria, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Mas precisa de um treino mental. Com treino mental é fácil, fica mais simples quando a gente entende o processo que a gente precisa passar para poder conseguir controlar as coisas que a gente pode controlar, né? Que tá ou no nosso pensamento, ou na nossa atitude, ou nas nossas ações. Então, para que a gente possa controlar essas 3 coisas e conseguir fazer as escolhas que vão levar a gente para o resultado que a gente deseja, a primeira coisa a gente precisa aprender. Vocês estão aqui hoje em busca de conhecimento, porque de alguma forma vocês acreditam que eu possa contribuir com vocês com isso, né? Senão vocês não estariam aqui. Então, a primeira coisa é buscar conhecimento, é aprender. É aprender o que você precisa para você conseguir controlar os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas ações. Então, quanto mais conhecimento você tiver abastecido, mais fácil você vai conseguir controlar essas 3 coisas. Esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer, né, que o conhecimento, ele liberta. E eu acredito nisso. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais a verdade nos liberta, né? Então, é por isso que é tão importante a gente aprender, a gente buscar conhecimento. E se você não sabe, tá tudo bem. Ninguém precisa saber de tudo. Se você não sabe ainda como você pode controlar os seus pensamentos e como você pode controlar as suas atitudes e as suas ações em relação à comida, não tem problema, eu tô aqui para te ajudar nisso. E essas 7 lives que eu vou fazer é para contribuir com você, para que você possa, porque eu fiquei 2 anos parada, né? Quase 2 anos. Desde que ela lá nasceu, acho que eu parei, ela tinha mais ou menos uns 6 meses. Acho que foi bem na época que ela começou a comer. Que eu queria muito fazer a introdução alimentar da Lala,
seguindo uma forma que eu acredito ser a mais correta. Por quê? Porque a gente vê que muitos adultos, né, durante esses 10 anos que eu trabalho com emagrecimento, com saúde, há 10 anos, né, eu vejo pessoas que chegam para mim com problemas que elas têm de relação com a comida, que elas desenvolveram quando elas eram bebês ainda, quando elas eram crianças ainda. Então, precisa tratar, muitas vezes, esses traumas, essas crenças, esses sabotadores, para que ela possa instalar aquele chip novo, né? Para que ela possa dar um reset na mente e conseguir cumprir as coisas que ela precisa para poder emagrecer e depois se manter magra. A Rose diz, pior que sei e faço escolhas erradas, olha lá. E é justamente por isso que eu tô aqui, para contribuir para que você possa fazer escolhas certas, porque você já fez muitas escolhas certas, né? E você sabe o caminho. Às vezes precisa de uma contribuição, né? De alguém ali para pegar na sua mão de novo e falar, vem comigo que a gente vai junto, né? Não é fácil fazer sozinho. E aí eu fiquei esses 2 anos parada. Para voltar, não foi fácil. Eu levei um tempão para conseguir falar, agora vai, vou apertar o botão, agora eu vou conseguir. E ó, que eu tô aqui ensaiando pra fazer, mas agora vai. Olha, outro dia eu tava falando com o Leandro isso daí, né? Eu acho que talvez isso vire uma chave aí pra vocês, assim como virou pra mim. É como se você tivesse um teto na sua cabeça. Vamos supor que você foi acampar, né? E aí você tá lá com a barraca, com um teto na sua cabeça. Você acorda, vai levantando e tal, bate lá a cabeça no teto, aí você cai de novo, daqui a pouco você vai tentar levantar e aquele teto lá de novo na sua cabeça e você não consegue romper. Parece que você chega ali até o teto e aí ali você é esmagado de volta e você não consegue romper. O máximo que você consegue ficar é ali na direção daquele teto, né? Na altura daquele teto. Então, a intenção é que a gente rompa esse teto, porque por cima dessa barraca, por fora dessa barraca, tem muita coisa boa para ser vivida. E às vezes o que você precisa é de alguém que te dê a mão e fale, vem cá que eu vou te ajudar a romper essa barreira, que é como se fosse mesmo uma barreira. Às vezes você precisa assumir um compromisso público, né? Olha lá, assim, voltar a ser magra e feliz, é isso mesmo, lindona. E às vezes a gente precisa assumir um compromisso público, que foi exatamente o que eu fiz. Por quê? Porque eu conheço os meus valores. Eu sei que se eu me comprometesse publicamente com os meus clientes, com os meus amigos, com as pessoas que me seguem aqui no Instagram, eu ia conseguir romper esse teto que estava me impedindo de sair, que estava me segurando aqui. Sabe como eu fiz isso? Resgatando a minha missão. Resgatando o meu propósito, a minha identidade. Por quê? Porque eu acredito que por tudo que eu já vivi, eu tenho coisas a contribuir, né? E eu acredito que eu posso ajudar as pessoas a atingirem o objetivo delas também. Então, às vezes a gente fica pedindo para Deus uma direção, pedindo para Deus, me dá uma direção, me dá uma palavra, me dá alguma coisa para eu poder romper esse teto aqui da minha cabeça. Mas às vezes Deus já te deu. Então eu ficava ali parada pedindo para Deus, me dá um caminho. Filha, o caminho você já sabe qual é. Eu já te dei um caminho, eu já te dei uma missão, eu já te coloquei dentro do coração um propósito, que é ajudar as pessoas a resgatarem a sua autoestima, melhorarem a sua saúde, serem magras e felizes para sempre, viverem num corpo saudável, né? Então é isso, a gente resgatar em primeiro lugar aquilo que a gente aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, mas eu tô adiantando um pouco aqui o assunto para chegar lá, que é exatamente isso. Então, nós temos controle do nosso pensamento, da nossa atitude e das nossas ações. E a primeira coisa é a gente aprender e a gente conhecer, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente planejar, é a gente escrever e planejar. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente vai precisar de planejamento. Para eu poder fazer essas lives para vocês, eu precisei me planejar. Eu precisei colocar ordem,
né? A ordem das lives, ela tem uma razão para acontecer desse jeito. Então eu precisei planejar, precisei desenhar aquilo que eu queria atingir, né? O que eu queria falar, qual é a chave na sua mente que eu quero virar, entende? O que eu quero contribuir na sua vida. Então eu precisei de planejar e de escrever tudo isso, né? E o terceiro é agir. Não adiantava nada eu fazer tudo isso, planejar, ler, me encher de conhecimento e não ligar o botão do direto. E assim é para vocês também. Então, vocês precisam do conhecimento, porque muitas vezes vocês não sabem o que fazer, não sabem como combinar os alimentos, não sabem o que comer para emagrecer, não sabem a diferença de comer saudável e comer para emagrecer, não sabem que tipo de suplemento pode usar para contribuir, não sabe que exercício físico fazer para conseguir emagrecer, não sabe. E tá tudo bem, a gente só precisa de adquirir conhecimento, aprender. Depois, é importante que você escreva. Ai, gente, agora tá acabando a bateria do meu celular. Ai, tá aqui, graças a Deus. Se você quer uma contribuição para você começar com essa parte de escrever e planejar... Ai, tô muito longe. De escrever e planejar, é você fazer uma lista de 10 coisas, pelo menos, que você não aguenta mais. O que você não aguenta mais? Que você fala, não, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais carregar uma missão dentro do meu coração, ver pessoas que eu posso ajudar e não fazer nada a respeito disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais usar minha filha como desculpa para não fazer as coisas que eu preciso fazer. Não, ela é meu motivo, ela não é minha desculpa. O que você não aguenta mais, para você dar um basta e começar a fazer aquilo que vai te levar para o seu resultado. Boa tarde, Ana, linda! Tudo bem? Então, começar a escrever o quê? O que você não aguenta mais. Essa lista é uma lista que você vai escrever e depois sabe o que você vai fazer com ela? Guardar bem guardado. Porque essa lista você não quer ficar olhando para ela o tempo todo. Você só quer tirar tudo isso da sua mente, descarregar isso num papel, colocar tudo o que você não aguenta mais ali, fechar essa lista e guardar numa gaveta. Deixa ela lá. Depois, você vai fazer uma lista das coisas que você quer. Sempre falando de forma positiva, porque o seu cérebro, para atingir alguma coisa, ele não consegue fazer aquilo que é negativo. Então, eu não quero mais ser gordinho, por exemplo. Ele vai entender, eu quero ser gordinho. Ele vai anular o não e vai só colocar aquilo que vem depois, certo? Então, você tem que dizer aquilo que você quer de forma positiva, aquilo que você deseja alcançar. E por último, é a parte de agir, né? E aí sim, com tudo isso estabelecido e sabendo que tem 3 coisas que você controla, que são os seus pensamentos, as suas atitudes e a sua ação, aí sim vai ficar mais fácil de você dar o passo para fazer aquilo que vai te levar para o seu emagrecimento. Agora, o que é importante... Ai, mosquito. O que é importante aqui são 3 coisas que são importantes a gente ter essa concentração. Oi, lindona, seja bem-vinda. Primeira coisa é o resultado. O que você deseja? O que você quer alcançar? O que você deseja? Qual é o resultado que você quer ter? O que você almeja, né? Essa é a primeira coisa. Então, resultado. O que você deseja? Faz essa pergunta para você mesma. Rose, o que eu desejo? Vânia, o que eu desejo? Amanda, o que eu desejo? Leandro, o que eu desejo? Maravilhoso é você, meu amor. Depois, o segundo é, isso que eu desejo tá baseado num propósito? Porque, gente, sério, se não tiver propósito, esquece. Precisa ter um propósito e esse propósito tem que ser genuíno. Para que você quer emagrecer? É um pra quê? O que um emagrecimento vai trazer para você? Qual é o propósito? O que o seu emagrecimento vai beneficiar os seus filhos? O que o seu emagrecimento vai beneficiar o seu marido, o seu casamento? O que o seu emagrecimento vai beneficiar as pessoas que convivem com você? Qual é o propósito que tem nisso? Qual é o propósito de eu, por exemplo, ter que deixá-la lá por 1 hora para fazer uma live para vocês? Tem que ter um propósito nisso, porque se não sabe o que vai acontecer, eu não vou fazer.
precisa ter um propósito, precisa carregar dentro de você uma missão, um propósito, precisa resgatar a sua identidade, quem você é, aquilo que você deseja viver. O marido gostou dessa, né? Certeza que sim. E o terceiro é você ter um plano, um mapa, traçando um plano de ação massiva. É massiva. É por isso que eu já botei logo 7 lives. Esse negocinho de uma live por semana e tal, ou uma live a cada 15 dias ou um mês, não ia me mover, não ia levar o meu propósito adiante, ia demorar muito. Não, eu tomei a decisão, agora tem que fazer massivo, tem que colocar pressão mesmo. Tomou a decisão de emagrecer, bota a pressão, faz um plano mesmo para você romper esse teto, estourar o teto que tá aí na cabeça e poder desfrutar daquilo que tem além daquele teto, daquela cabana que tá ali te cobrindo. Voltou com tudo, voltei animada! Muito animada, gente, sério. E olha, ver vocês, sabe? Vocês pedindo, né? Quantas vezes que eu não encontrei com clientes, Amanda, volta para as maratonas, volta para os desafios, volta a fazer as coisas. E eu, meu Deus, no fundo eu queria tanto, mas eu me enchia de desculpa para não fazer. Eu não devia nem ter parado. Mas tá tudo bem, ó. Me perdoo, se perdoa. Agora, para tudo que você tá fazendo e se perdoa por ter engordado até aqui. Se perdoa. Se perdoa, o que passou, passou. Não adianta mais a gente pensar no que foi. Não dá pra eu resgatar 2 anos de live, 2 anos de conteúdo, 2 anos de cliente, 2 anos de resultado. Não dá! Mas dá pra eu fazer daqui pra frente. Dá pra eu resgatar o que eu fui e o que era. Me impulsionar pra fazer ainda mais e ainda melhor. Então agora é hora de você se perdoar. Se perdoa. Dá um beijinho em você. Dá um abraço bem gostoso e fala, eu te perdoo, tá tudo bem, bora lá então, bora pra frente, vamos ficar aqui camando essas 7 lives pra gente já começar a emagrecer já. Então, a gente precisa de um plano, e agora eu vou dar pra vocês um plano pra vocês começarem hoje. Aí, eu já dei uma atividade pra vocês, que é vocês fazerem uma lista do que vocês não aguentam mais e fazer uma lista do que vocês querem atingir, certo? Qual é o objetivo de vocês? Eu quero que vocês escrevam no papel qual é o propósito que tem esse resultado que você quer atingir. Qual é o propósito? O meu propósito é ajudar 1000 mulheres a alcançarem o resultado de emagrecimento que elas desejam, melhorar a sua autoestima, resgatar toda a sua força, a sua coragem, a sua ousadia para desfrutar da vida que elas merecem, com liberdade, fazendo as suas escolhas e sendo livres e felizes. Qual é o seu objetivo? É por isso que eu como bem todo dia. É por isso que eu tomo os meus suplementos todo dia. É por você que eu faço isso. É por mim, mas é por você. É pelas minhas filhas, é pelo meu marido. É para isso que a gente tem que ver, tem que encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito? O que te move? O que te faz acordar todos os dias? Escolher um belo de um café da manhã saudável. Algo que vai impulsionar seu dia, vai te trazer energia, disposição. O que te impulsiona a conseguir falar não pro pão, não pro biscoito? Sabe por quê? Porque você não quer mais. Você quer comer, mas você não quer mais sentir dor. Você não quer mais sentir desconforto, você não quer mais olhar no espelho e não gostar do que você vê. Não é isso que você quer. E para que você possa fazer o que você precisa fazer e agir em direção àquilo que você deseja alcançar, precisa ter um propósito. Então, o terceiro exercício é você escrever qual é o propósito que eu tenho para instalar o meu chip magra e conseguir ser magra, livre e feliz. Né? Quando eu falo magra, é assim, porque tem muita gente que fala assim, Amanda, mas eu não me importo com o meu peso, eu sou feliz assim, né? E que ótimo, porque a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Mas o corpo, ele tem que representar saúde, certo? É essa a minha busca. Por quê? Porque eu já vi muitas pessoas adoecendo e vejo até hoje
Hoje, vocês sabem o que mais mata no Brasil? Aqui eu não sei, mas deve ser a mesma coisa. O que mais mata no Brasil não é acidente de trânsito, não é o câncer. São doenças cardiovasculares que são totalmente preveníveis na maioria dos casos, com pessoas, a maioria delas com sobrepeso, por conta da alimentação e do estilo de vida que as pessoas levam. Quer maior missão e propósito do que esse? Então, existe e precisa de ter claro e definido o seu propósito, certo? Quem é que vai se beneficiar quando você subir na balança e ver o resultado que você determinou? Quando você colocar uma roupa e se sentir linda naquela roupa? Quem que vai se beneficiar além de você? Quem mais? Quem mais que vai se orgulhar e falar, meu Deus, que gata? Além de mim, né? Claro que eu vou falar isso pra vocês também. Então, fica aí, querido, não cai na minha cabeça. Já rompi o teto, fica quieto aí. Bora então, que tem mais um plano aqui pra gente finalizar nossa live, que é o quê? Você vai pegar uma folha de papel e depois eu vou fazer uma coisa pra vocês. Olha, eu não fiz ainda, mas vou fazer agora, eu tive a ideia aqui na minha cabecinha. Depois eu vou deixar pra vocês, pra quem quiser me mandar um direct, fala, Amanda, me manda. Eu vou fazer uma planilhazinha pra você escrever 3 coisas, tá? Se você quiser anotar, você já pode... Saiu da barraca, se você quiser anotar, você já pode anotar. Mas se não, depois eu vou também preparar o papelzinho pra você poder preencher aí. Então, você vai colocar 4 comportamentos, 4 coisas, 4 ações que você vai adotar pra chegar no resultado que você deseja. Depois, o segundo, você vai colocar quais são 4 comportamentos e ações que você vai deixar de adotar para chegar no resultado que você deseja. E depois você vai escrever quais são as suas maiores metas. 4, pode colocar 4 metas para você atingir ainda esse ano e comemorar comigo lá no dia 31 de dezembro. Quais são as 4 metas que você deseja atingir ainda este ano? Pode ser em qualquer área da sua vida, tá bom? Pode ser em qualquer área da sua vida. Se você quiser, pode tirar um print disso e me marcar, porque eu quero te acompanhar. Certo? Então, deu para anotar aí? 4 comportamentos que você vai adotar, ou seja, que você vai fazer para que você atinja o seu resultado. 4 comportamentos que você vai eliminar, exterminar de uma vez por todas da sua rotina para que você atinja o resultado que você deseja. E quais são as suas 4 maiores metas para esse ano de 2023? Quero deixar uma reflexão aqui para vocês. A gente não atinge metas. Amanda, que bom. Então, por que você me manda colocar meta se a gente não atinge meta? Como assim a gente não atinge meta? Não é para escrever as metas? Pois é. A gente não atinge metas. A gente estabelece... A gente não atinge as metas que a gente estabelece. Ou seja, além de tudo, não é só as metas, é aquelas que a gente estabelece. A gente atinge os hábitos que nós desenvolvemos e que nós desconstruímos. É através desses hábitos que a gente atinge o resultado que a gente deseja, a meta que a gente deseja, certo? Então, para que você possa atingir essas metas, você precisa desenvolver hábitos, comportamentos e desfazer comportamentos que te afastam desse resultado. Coloca aí para mim um comportamento que você assume o compromisso. A Rose é ótima nisso. Rose, coloca aí para mim, meu bem. Um comportamento que você vai desfazer, que você vai eliminar para você atingir seu objetivo. Então, a gente não atinge as metas que a gente estabelece, a gente atinge os hábitos que nós construímos e desenvolvemos e os que nós desconstruímos. Quando você foca nisso, no comportamento, no hábito que você tem que desenvolver, você vai atingir a meta. É simples assim. Olha lá, cortar o sorvete. Pronto. Aí. Então, olha, é um comportamento que precisa ser eliminado no ponto de vista da Rose para que ela atinja o resultado que ela deseja. Certo? Então, a gente olhar não só para as coisas que a gente tem que fazer, mas para as coisas que a gente tem que deixar de fazer para a gente poder atingir nossa meta.
certo? Então, o verdadeiro valor de estabelecer as metas não é a recompensa ou o reconhecimento que a gente vai ter, mas é a pessoa que nós vamos nos tornar quando a gente desenvolver disciplina, coragem e compromisso para alcançar essas metas. Essa é a grande, olha lá, vou andar de bike uma vez por semana. Pronto, olha lá, muito bem. Essa é o comportamento que você vai adotar, né, para atingir sua meta. Excelente. Então, gente, lembra sempre que nós, o verdadeiro valor, né, que a gente tem de estabelecer as nossas metas não é pela recompensa ou pelo reconhecimento apenas, mas é quem você se torna. Porque para você atingir aquele resultado que você deseja, você tem que se tornar uma pessoa incrível. Uma pessoa que as pessoas vão olhar. Ah, vamos amanhã 9h30? Opa! É um convite? A meta, né, é a pessoa que você se torna quando você se dispõe a alcançar uma meta, é o que é o mais importante. E como que a gente pode fazer isso, então? Tome chá. Brincadeira. Chá quer dizer, é o hábito e a união do conhecimento, que é o que fazer, que é o conhecimento. O C do chá é o conhecimento. Então, através do conhecimento, você vai aprender o que fazer. Depois, o H do chá é a habilidade que é como fazer, né? Como você vai fazer aquilo que você precisa fazer. E o último, que é o A do chá, que é atitude. É querer fazer, eu quero fazer. Né? Eu quero ir amanhã andar de bicicleta, né? Eu quero fazer isso, porque eu quero atingir a minha meta. Então, é a gente desenvolver o chá, que é unir o conhecimento, a habilidade de fazer, ou seja, o que fazer, como fazer e querer fazer aquilo que precisa ser feito, certo? Quando você faz isso e você desenvolve o chá na sua vida, chá eu vou, boa, dos dois, né? Quando você desenvolve o chá na sua vida, você coloca as suas ações no piloto automático. E por que isso é bom, né? Por que é bom a gente colocar no piloto automático? Porque o cérebro não tem que gastar energia mais para pensar e para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, quando você escova os seus dentes, você tem que pensar, parece que tem gente que tem, né? Mas não, brincadeira. Você precisa pensar para escovar os dentes de manhã? Precisa pensar para escovar o dente à noite antes de dormir? Eu escovo até depois das refeições, né? Então, precisa pensar? Não, eu não preciso pensar, eu simplesmente vou e faço. Por quê? Porque aquilo já entrou no piloto automático. A Lala tá assistindo e falando, ah, mamãe, já tô até vendo ela. Oi, Lala! Mamãe te ama, linda. É por você que eu tô aqui, filha, também. Então, a gente colocar as coisas no piloto automático. Hoje, talvez, o que esteja no piloto automático é a comida para você. Talvez hoje você esteja comendo como se comer fosse o ato automático. Mas sabe o que é interessante? Não é automático. Oi, filhota! Olha, minha sobrinha entrou aqui agora e eu quero te agradecer aqui publicamente, porque você, com a sua mensagem ontem, me impulsionou a resgatar o meu propósito e a minha missão. Muito obrigada por você ter me mandado aquela mensagem, ela rendeu 7 lives. Ó, viu que poder que tem uma mensagem? As pessoas são usadas, gente, fala sério, viu? Então, quando a gente coloca ali, né, no piloto automático, oi sogra! E muitas vezes o que a gente faz é colocar a comida no piloto automático. Só que sabe qual é a boa notícia? Comer não é um processo automático. Mas pode ser que esteja no processo automático porque a sua mente está habituada a fazer esse percurso. Então, ela entra num processo automático e você fica nesse ciclo vicioso. Mas o que é automático ou involuntário? Por exemplo, respirar. Eu não penso para respirar, né? Eu não mando esse comando pro meu... Se eu quiser, eu posso parar de respirar um pouquinho, mas eu não vou aguentar muito tempo. Agora, comida não.
E por que que não? Porque antes de comer, existe um processo de pensamento que são ativados por gatilhos. E que hoje eu não vou poder entrar nesse assunto porque é muita coisa e a gente vai ficar aqui até amanhã se eu entrar nisso. Mas olha só, lembra que eu falei que do pensamento a gente tem controle? E por que que a gente tem controle do pensamento? Porque quando a gente pensa, a gente pode mudar o pensamento e pode ter uma atitude e uma ação diferente baseada naquele pensamento. Do mesmo jeito que a gente pode simplesmente se deixar levar por esses pensamentos e fazer aquilo que afasta a gente do nosso resultado. Então, comer não é um ato automático, mas pode ser que esteja. E se estiver para você automático, tipo assim, eu nem percebi, a hora que eu vi já tinha comido. Alguém já falou essa frase? O hábito de beliscar, toda hora tá ali catando alguma coisa para comer, beliscando, né? Tem muitas pessoas que têm esse hábito e não percebe, sério, não percebe, como se aquele ato fosse automático. Não é automático, mas a sua mente fez tanto que entrou no automático. Ou seja, criou o hábito de beliscar. E para mudar isso, para que a gente possa emagrecer e atingir nosso resultado, precisa treinar a nossa mente e mudar os gatilhos e o pensamento, porque esse a gente tem controle. Olha que legal, tá vendo? Quer dizer o quê? Que você tem controle do que você come. Você pode não estar no controle nesse momento e tá tudo bem se você não tá, mas você tá aqui para aprender como retomar o controle dos seus pensamentos e conseguir emagrecer, certo? Então, eu já vou encerrando, mas o que eu quero deixar aqui para vocês são 3 pontos que a gente precisa para a gente não desviar do alvo, tá? Então, agora eu falei tudo isso, né? Foram vários assuntos aqui, foram várias coisas aí que a gente focou aqui, principalmente em aprender naquilo que a gente pode controlar e naquilo que a gente não pode controlar. Então, como que eu faço, Amanda? Né? Depois desses exercícios que eu já te passei para você fazer, para já ir destravando a sua mente, como que eu faço agora para não perder meu alvo, para não perder a minha rota, né? Para eu não desviar do meu foco e daquilo que eu desejo alcançar. Então, existem 3 influências aí que podem nos afetar, tá? Então, aquilo que pode afetar a Ellen, a Salete, a Rose, a Amanda, o Leandro, o Anselmo, são coisas que pode acontecer ali no nosso cotidiano e que eu quero falar para vocês ficarem atentos para não deixar que essas 3 coisas desviem vocês do foco e do objetivo de vocês, do alvo, tá? A primeira são as informações das quais você se alimenta. Então, que tipo de informação está entrando dentro de você? O que você está assistindo? O que você está vendo na internet? Hoje eu fui almoçar com o Lê, ele falou assim, meu Deus, essas TVs deviam ser desligadas. Ele me falou 3 notícias ruins que apareceu ali na TV em 1 segundo que a gente estava sentada no restaurante. Eu falei, parou, né? Chega de notícia ruim, meu Deus do céu. Que tipo de informação? Eu vejo pessoas o dia inteiro com o jornal ligado com notícia ruim entrando. Não tem como você querer comer salada. Você vai querer comer um doce para aliviar aquela tensão terrível que é de ficar ouvindo tanta desgraça, tanta porcaria. Certo? Então, cuidado com as informações que você tá deixando entrar dentro da sua mente. Cuidado com as pessoas que você segue na internet. Cuidado com as coisas que você ouve. Porque tudo isso é informação que você não sabe, mas que tá entrando diretamente no seu coração. E tá fazendo com que você tenha sentimentos e pensamentos a respeito da comida que estão te levando para o lugar onde você chegou ou onde você está. Então, a informação pode estar te prejudicando. Por isso, melhora as suas informações. Faz uma meditação, lê uma Bíblia, lê um livro, faz algo que te impulsione, que te empodere, que te ajude, tá? A segunda são as suas associações. Vocês já ouviram uma frase que fala assim, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você olhar ao redor
das pessoas que você convive, veja que tipo de relação que você tem. Se você tiver no meio de pessoas que só querem saber de esperar o final de semana para poder ficar comendo porcaria, comendo gordice, pensando em receita e tudo mais, as pessoas estão todas acima do peso, as pessoas estão todas com a saúde debilitada, sem energia, sem disposição, adivinha o que vai acontecer com você? Vai ficar igual. Por mais que você seja uma pessoa magra, por mais que você tenha o seu chip de magra instalado, se você continuar convivendo com pessoas que estão num outro propósito, você vai ter a tendência de ir para o mesmo canto. Ai, Amanda, mas você tá falando do meu marido, que tá aqui comigo, do meu lado. Eu sei, não é fácil. Não é fácil, porque às vezes o marido não quer emagrecer que nem você quer. Às vezes a sua esposa não acha que precisa emagrecer como você acha, né? E não é fácil. E você vai ter que ser forte nesse momento e corajoso nesse momento para se manter naquilo que você deseja. É tão engraçado que eu tenho um amigo que às vezes ele me encontra e ele fala assim pra mim: ai, mas ela fez pra mim, Amanda, como que eu não vou comer? Eu falei, você fala assim pra ela: olha, eu sei que as coisas que você cozinha pra mim é pra demonstrar o seu amor por mim. E eu fico muito feliz e muito grata, porque esse é um dos sabotadores do emagrecimento, que é usar a comida como uma forma de afeto, de demonstrar afeto pro outro. E muitas mulheres fazem comida para os maridos, para agradar, por amor, não é por raiva ou porque não quer que ele fique doente, não, é por amor, é porque ama, é porque gosta de cozinhar, é porque gosta de servir, gosta de fazer coisas que agradem o marido e que sabe que ele gosta. Assim como alguns maridos que, em vez de trazer uma flor, traz uma caixa de bombom, porque sabe que ela vai estar na TPM e que uma caixinha de bombom vai dar uma aliviada. Mas não alivia, piora, hein? Eu garanto pra vocês. Um dia a gente pode falar só sobre TPM. Mas, o que eu queria falar pra vocês? Que o que vai fazer a diferença é como você se posiciona. E eu falei pra ele, então você fala assim pra ela: olha, eu sou muito grato, você é maravilhosa, você cozinha super bem, só que eu quero emagrecer 10 quilos, então hoje eu não vou comer isso que você fez. Aí ele: nossa, mas ela fez com todo carinho. Eu falo: ótimo, do jeito que ela fez com todo carinho, você não vai ficar doente por causa desse carinho dela. Então você diz pra ela, agradece e você não come. Aí eu falei, da segunda vez você vai agradecer e você não come de novo. E da terceira vez ela não vai fazer mais. Ou ela vai fazer alguma coisa que vai ajudar você no seu objetivo, e isso tem que estar claro pra ela. Você tem que dizer pra ela o que você quer, para que ela possa contribuir com você. Olha, isso daqui eu não quero, mas se você fizesse pra mim isso daqui que vai contribuir pro meu resultado, eu ia adorar. Se a mulher só quer te agradar, ela vai fazer. Agora, por conta de você não querer desagradar o outro, você come aquilo que não deve. E não pode ser assim. Certo? Olha lá, entrou uma lindona aqui que adora uma culinária também. Ai. Então, gente, quando é com o marido, quando é com a esposa, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. E um dia a gente pode fazer uma live só para falar sobre isso. Como que eu demonstro pro outro aquilo que eu verdadeiramente desejo. Tá? Um dia a gente pode falar disso, mas não posso entrar muito aqui porque meu tempo já acabou. E terceiro, pra gente finalizar essa live, que é o ambiente. O ambiente que você tá inserido te influencia. Então, o que tem ao seu redor? O que tem dentro dos seus armários? O que tem dentro da sua geladeira? Se você vier aqui na minha casa, você vai ver que tem aqui, faz um mês mais ou menos, que tem aqui 2 litros de Coca-Cola, que eu nunca comprei, faz 10 anos que eu não tomo refrigerante, nunca comprei pra ter dentro da minha casa. Os 2 litros de refrigerante estão ali dentro da geladeira, porque eu fiz um almoço aqui em casa, uns amigos meus vieram aqui, trouxeram um refrigerante que eu falei, se vocês querem refrigerante, vocês levem, porque na minha casa eu não compro. Eles trouxeram e eu esqueci de devolver. Mas eles estão ali, fechados, intactos. Nem a Ana Laura abre, nem o Leandro abre, nem eu abro, muito menos a Lala, óbvio, né? Mas se você não consegue ter esse controle porque você gosta daquele alimento que tá ali, tira fora. Tira fora, até que você chegue nesse ponto de você olhar para aquilo e falar: meu, que saco, essa Coca-Cola, sabe o que ela tá fazendo na minha geladeira?
tá apagando a luz da geladeira, tá impedindo que eu enxergue as outras coisas saudáveis que tem aqui. Eu preciso tirar essa Coca-Cola daqui urgente. A Coca-Cola tá na frente da luz da geladeira. Certo? Então, se você não consegue ter esse controle ainda, tá tudo bem. Até que você tenha esse controle, não tenha em casa. Ai, Amanda, mas meu marido gosta. Ele vai tomar a Coca-Cola lá no restaurante quando ele for comer. Ai, mas meu filho pede. Então, ele vai tomar lá na rua. Quando você levar ele pedir, você vai dar lá na rua. Porque se tiver em casa, vai tomar todo dia. Vai matar a sede com Coca-Cola. Eu tô falando da Coca-Cola. Vou falar Coca-Cola pra não cair minha live, né? Vou falar refrigerante. Não é esse refrigerante em específico, é qualquer um, é qualquer coisa que faça com que você se afaste do seu resultado. Lembra daquele comportamento que você vai escrever? Qual é o comportamento que você vai eliminar? Esse daí é um comportamento que você tem que eliminar, que tem a ver com o seu ambiente, que tem a ver com a sua despensa, com aquilo que tem dentro da sua casa e que você tá aqui, ó, pensando, ai, tem uma bolacha lá, não podia comer, mas tô com uma fome, uma vontade de comer aquela bolacha, acho que eu vou comer só hoje. Não adianta, o que tem vai ser comido. Se tem em casa, é porque alguém come. Se tem em casa, é porque alguém come. Então, que não seja um hábito ter em casa. Quando você, não tô falando pra você, nunca mais na vida tome refrigerante. Não, o dia que você quiser tomar um refrigerante, você vai tomar um refrigerante fora da sua casa, que com certeza a frequência vai ser muito menor do que se você tiver aquele refrigerante dentro da sua geladeira. Vocês concordam comigo? Eu tô pegando pesado hoje? E pra começar, né? Arrebentando. Pra já ficar quem quer mesmo. Quem quer virar a chave vai ficar aqui. Certo? Depois eu vou trazer um outro ponto aqui pra vocês, mas eu vou encerrar aqui porque já deu meu tempo. E depois eu vou entrar numa outra dimensão, que é a dimensão da realização, que é ser, fazer e ter. Mas isso a gente vai deixar pra uma próxima, pra dar aquele gostinho de quero mais, né? Então, gente, olha, eu sei que a live de abertura, eu falei assim pro Leandro, ai meu Deus, mas será que eu vou ter assunto pra falar? Né, meia hora, será que eu vou dar conta de falar meia hora? Gente, eu tô aqui há 35 minutos, muito animada e ficaria aqui mais umas 3 horas com vocês. Ai, que delícia, tá vendo? Olha, eu falo assim, Deus não vai fazer por você, não vai, porque tudo que ele precisava fazer por você, ele já fez. Ele já te deu um corpo saudável, porque você nasceu saudável, sabia? Já te deu um corpo saudável. Ele já te deu todos os recursos e as informações das quais você precisa. E agora é você que precisa fazer a sua parte, porque ele não vai fazer por você aquilo que você é capaz de fazer. Mas quando você tomar a sua decisão e der o seu primeiro passo de fé, porque às vezes o chão não tá ali, você não está vendo o chão, você não sabe como você vai fazer aquilo, mas você colocar o seu pé, Deus põe o chão embaixo. E aí você consegue pisar naquele chão e atingir o resultado que você deseja. Certo? Vê aqui, ó. Foi poderosa, Mara, lindona, fantástica como sempre. Que delícia, gratidão. Eu vou conseguir, você vai. Vamos fazer um hashtag dessa live aqui, ó. Essa mulher é demais, lindona. Vamos fazer um hashtag dessa live. Eu comecei e agora eu não paro mais. Não, vamos fazer uma hashtag mais positiva. Eu comecei e agora eu vou até o fim. Eu comecei e agora eu vou até o fim. Certo? Então, se você começou, agora é a hora de você abraçar essa oportunidade e ir até o fim. Porque a sua mente vai buscar aquilo que você deseja, aquilo que você precisa para que você possa alcançar. E você chegou aqui hoje, não foi à toa. Certo? Então amanhã de novo nós estamos aqui, eu nem lembro qual que é o tema da live de amanhã que eu queria falar aqui pra vocês. Eu fiz aqui as 7 lives e não lembro, só pra eu falar aqui qual que é a de amanhã. De amanhã, sabotadores do emagrecimento. Live poderosa de amanhã, hein, gente? Bem animado. Se vocês quiserem, pega um caderninho pra vocês anotarem todas as coisas aí nessas 7 lives. Depois vocês vão me contar o resultado que vocês tiveram em aplicar tudo aquilo que a gente vai conversar aqui durante esses 7 dias, tá bom? Combinado? Eu comecei, agora eu vou até o fim. Boa, boa. Muito bem. Então,
bora lá que amanhã tem mais sobre sabotadores do emagrecimento e vamos aprender a dominar esses sabotadores para que você possa atingir o seu resultado, certo? Te amo, lindona! Um beijo para vocês. E ó, se vocês conhecem alguém que também passa por essa mesma situação e que precisa de um apoio, de uma ajuda, de um passo a passo, de um direcionamento, chama pra cá, certo? Beijo pra vocês, ótimo dia, até amanhã. Eu vou até o fim, isso aí, lindona. Tchau, gente.